Bem, hoje eu vou falar sobre como você pode sair dos convênios através de uma pério valorizada. Como você vai fazer esta pério básica de todos os dias, mesmo que você não seja especialista, como uma possibilidade de fazer diferente. Primeiro, a periodontia, ela tem um custo muito baixo. Agora, com o dólar no preço que está, com os insumos odontológicos no preço que eles estão, tá difícil fazer odontologia restauradora. Os materiais estão caros, mas na periodontia o custo da pério é muito baixo. Para quem investe algum dinheiro em marketing de pacientes para esses pacientes virem, sabe o quanto custa manter qualquer tipo de programação básica de marketing para você captar novos pacientes. Ou você vai fazer campanha de marketing, ou você vai ter o custo hora pessoa da sua secretária atendendo, conquistando esse paciente, conversando com esse paciente, até esse paciente sentar na sua cadeira, é uma grande conquista. Para quem tem consultório particular, sabe o quanto isso é complicado. Por outro lado, se você que está me ouvindo está no serviço público, ou se você atende convênio, ou se você trabalha para uma empresa, tem grande chance de você nunca ter aprendido a conversar com o paciente no sentido de conquistar este paciente. Fala aqui no chat se é verdade. Fala, é verdade. Nunca aprendi a oferecer meu serviço. Tem gente que não gosta que eu fale esse termo, porque acha mercantilista, mas eu vou falar. Tem gente que não sabe, nunca aprendeu a vender a periodontia, ou vender a ideia da periodontia. Claro que é uma venda de um serviço. Fala aqui, eu tenho dificuldade em venda. Eu não sei vender periodontia, eu não aprendi. Escreve qual a sua dificuldade, que eu transformo tudo isso daqui em aula. Por quê? A gente aprende tudo de técnica, de como fazer, e a gente imagina que o paciente automaticamente vai querer fazer isso daqui, o paciente imagina que automaticamente ele vai achar importante fazer periodontia preventiva, e não é nada disso. Nós não aprendemos a conversar sobre periodontia, nós não aprendemos a vender periodontia, e esse paciente acaba não voltando, ou esse paciente acaba não fechando, ou todo mundo fica assim, ai, é porque o paciente não valoriza. O paciente não valoriza, porque ninguém nasce dando valor para periodontia. Escuta, todo mundo nasceu sabendo a importância da Chanel? Todo mundo nasceu sabendo a importância da Louis Vuitton? Todo mundo nasceu sabendo da importância de um Starbucks? São construções, são marcas construídas. A gente vai construir a nossa marca. Eu estudo marketing, tenho um MBA em administração, para que eu consiga traduzir para você aquilo que está no marketing de administração de uma forma absolutamente ética e honesta, para você vender a ideia da periodontia para o paciente. Cobrar é outra coisa. É assim, quando você vai fazer a cobrança de alguma coisa, e eu converso com dentistas todos os dias, e eu sei que são duas coisas que pegam na cobrança. Uma coisa é uma certa vergonha do paciente, do dentista, em cobrar. Por quê? A gente aprende a conversar com o paciente, a gente aprende a falar do procedimento, a vender o procedimento, mas a gente não aprende como cobrar do paciente, não é verdade? Como a gente não aprende, tem gente que fica constrangido. Ou tem gente, quem já pode, já manda para a secretária e a secretária cobra. Às vezes, a secretária é uma pessoa que tem muito menos escolaridade com você e ela vai falar assim, oi, é tanto! Pronto. E aí, isso às vezes de uma forma rude e grosseira e também não funciona. Então, tem a parte da vergonha, e para quem tem isso, eu tenho uma solução. Você vai dizer e você pode dizer isso para o paciente, tá? Olha, agora você entendeu bem toda a parte clínica, então você vai ter um momento que você vai explicar toda a parte clínica. Aí você tira o chapéu,
ou tira a touca, o gorro de dentista, e você vai se vestir de alguém que está oferecendo um serviço. Coloca na sua cabeça que odontologia é uma prestação de serviço também, que você tem contas para pagar também, e que isso custa tanto. Esse é um aspecto, tá? Um aspecto que eu vejo muito dos dentistas, que eu converso com dentistas todos os dias, da vergonha de cobrar. O outro aspecto é o seguinte: quanto cobrar? E nesse quanto cobrar, eu vejo muito uma coisa das pessoas acabarem perguntando para todo mundo: olha, quanto você cobra, quanto você cobra, quanto você cobra? E no peridiária não tem nada disso. Eu ensino uma pele valorizada. Você vai cobrar bem por uma periodontia. Ah, mas o que é cobrar bem por uma periodontia? Mais ou menos, em média, e agora eu coloco esse preço, uma profilaxia boa, ela vale R$ 400, e um tratamento periodontal não cirúrgico, acessível a todo mundo, ela vale pelo menos R$ 2.000. Ponto. Se você não alcança isso, chega aqui perto. Imagina fazer um tratamento periodontal de R$ 2.000 que, que tem um custo bem baixo. E, puxando um gancho aqui neste tema que a gente está falando sobre os convênios, para quem ainda tem convênio e deseja sair dos convênios, a possibilidade com a pério é porque ela tem custo baixo. E que tem gente que trabalha 12 horas por dia, entra às 7 da manhã, sai às 7 horas da noite, atende 12 pacientes de manhã, 12 pacientes à noite, para você conseguir atender de meia em meia hora, para ganhar, assim, um tiquinho em cada um, para, no fim do mês, poder ter algum fixo e já está sentindo dor nas costas, formigamento nos ombros, conta aqui, quem tem alguma dificuldade. Para que você consiga ter algum fixo no fim do mês, eu tenho a possibilidade de você fazer isso de um jeito diferente. Bem, quem tem paciente que só quer fazer pério pelo convênio, uma das soluções é você conseguir oferecer ou mostrar para o paciente que existe uma coisa muito melhor do que somente a profilaxia ou a periodontia do convênio. Ai, mas o paciente não quer, o paciente só quer do convênio. O paciente, ele tem o direito de escolher o que ele quiser. E você tem o dever de mostrar que existem outras possibilidades. Por exemplo, é a mesma coisa, quando você vai comprar uma passagem aérea, você tem a classe econômica, você tem a classe executiva e você tem a primeira classe, dependendo do avião que você pega. Cada classe de avião, ela tem alguns diferenciais, mas todos te transportam. Todos são bons, todos alcançam o objetivo. A única diferença é que se você compra uma passagem diferente, você talvez tenha um pouco mais de espaço, você tenha um pouco mais de conforto, você tem alguma coisa diferente. E é exatamente neste ponto que o pério diária vai falar para você. Uma pério confortável, ela vale mais. Uma pério de excelência, o que é de excelência? Onde placa, biofilme, cálculo são removidos de uma forma excelente. Vale mais. Ai, professora, mas o paciente não percebe. Faça com que ele perceba. Isso eu vou falar no meu próximo evento. Esse é o tema da aula 2. Como ele vai entender? E outra coisa, que é um custo, mas é um custo indireto. Tempo clínico. A pério convencional por quadrante ou sextante, ela custa tempo clínico. Então, imagina que você vai para um profissional fazer tratamento e o profissional vai falar assim, ó, vai levar 6 sessões clínicas. Você para e pensa assim, puxa vida, 6 sessões clínicas da minha vida, que você vai, às vezes, deixar o seu trabalho, sair, estacionar, atravessar a cidade, estacionar, sentar, tomar anestesia, fazer o tratamento, volta, vai reagendar, vai lá, estaciona, vai e faz. E depois, em algum momento, você vai aprender a fazer esse tratamento na metade do tempo clínico. Ou você vai para um profissional, neste profissional ele fala que vai demorar X sessões, e você vai em outro profissional que ele vai falar que vai levar metade das sessões. E você não sabe, mas este profissional que vai demorar muitas sessões, isso é um custo. É um custo indireto, é um custo que ele não enxerga, mas o paciente está pensando nisso. Ó, nesse dentista dói, nesse outro dentista não dói, neste dentista demora muito, neste outro dentista não demora. Isso faz toda a diferença. Será que a periodontia pode te ajudar mesmo? Como é que a pério pode te ajudar? Como é que você pode sair dessa vida louca de atender tanto? E eu sei que os convênios pagam pouquíssimo para aqueles que são clínicos,
Eu sei que os pacientes, que os dentistas, eh, especialistas, eles recebem pouco também, mais do que os clínicos, mas um pouco menos. Eu sempre digo que quando você tem os o paciente que chega e demorou para o paciente chegar. O paciente não gosta de ir para o dentista, ninguém gosta de ir para o dentista. Dentista é tido como demanda indesejável. É tão indesejável quanto você ir na funilaria consertar o carro batido, tão indesejável quanto ir comprar um caixão de defunto porque alguém morreu. Ninguém quer ir para o dentista. Se o paciente fez todo o esforço e foi para o dentista, é porque ele superou tudo isso de desagradável e acabou indo. Quando o paciente chega no consultório, se você não consegue fidelizar ou fazer com que ele volte, o seu fluxo é interrompido. Se esse paciente chegou no seu consultório e você não conseguiu fazer um encantamento do seu atendimento, e tudo isso eu falo aqui no Periodiária, falo bastante. Periodontia desejável, agradável, encantadora. Se você não conseguiu fazer isso, esse paciente não volta. Não tem problema, a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na especialização, a gente não aprende isso na graduação. Se você fez algum curso de marketing, às vezes ele é totalmente fora da realidade, e aqui eu ensino como você vai fazer uma coisa focada para aquilo que você realmente precisa. Aí você vai conseguir ter um fluxo de pacientes vindo daqueles outros pacientes que estão te indicando. Se a sua periodontia é encantadora, maravilhosa, e eles vão trazer um outro. Se você entende que você precisa de agenda cheia, e nisso que está precisando de agenda cheia, vai acabar esperando que esses outros acabem, ou fique esperando a agenda encher, mas você não consegue fidelizar, você tem, ao mesmo tempo, uma chegada de pacientes, mas você tem um vazamento. Você não vai conseguir obrigar o paciente a ter uma outra cárie, uma outra restauração, mas você vai conseguir dizer para o paciente que ele precisa de manutenção preventiva. Ah, mas o paciente não entende como é que ele precisa de manutenção preventiva. Ele vai precisar de manutenção preventiva quando você conseguir dizer para ele que ele precisa voltar através das histórias que colam na cabeça, e isso eu vou explicar detalhadamente no meu evento da semana que vem. Ó, eu vou falar para você como é que você vai trabalhar nos convênios. Para você sair dos convênios, o passo número 1 é você fazer uma periodontia encantadora, encantadora, maravilhosa, sem dor, confortável, agradável, de excelência. O que é de excelência? É dizer para o paciente o quão liso ficou, o quão polido ficou, o quanto você explica a higiene de um jeito diferente, o quanto você explica a etiologia das possíveis doenças bucais, cárie e doença periodontal de um jeito que ele entenda, através de histórias. Tudo isso eu vou falar no meu próximo evento. E assim ele vai começar a entender assim, faz sentido. Assim ele vai achar importante tudo aquilo que você está falando. Por conta disso, isto vai fazer a diferença na vida dele. Outra coisa, o convênio não permite cobrar por fora. Você vai ser penalizado se você acabar atendendo e depois dizer para o paciente o que é que tem para fazer. Para a questão do convênio, acaba ficando delicado isso, mas para o paciente que está fazendo o tratamento, você pode acrescentar coisas diferentes, como, por exemplo, laser terapia, que não tem no convênio. Olha, a gente fica esperando dar uma cárie, porque às vezes a endodontia não cobre pelo convênio, fica esperando virar prótese, porque a prótese não atende pelo convênio, aí atende pelo convênio. Mas pode dizer para o paciente que existem algumas coisas diferentes que acabam fazendo, como, por exemplo, laser terapia, se você acrescentar como valor e acaba ficando. Agora, tem uma outra coisa que é pautada na mais pura verdade, na mais pura verdade. E aqui vai ser um divisor de águas, onde você vai decidir ou se você vai sair de vez do convênio, ou se você vai conseguir conversar olho no olho com toda a verdade para o paciente. Não existe tratamento periodontal de 6 em 6 meses. Não
É possível fazer um tratamento onde você consiga resolver esta bolsa. Tratamento periodontal é feito através de terapia mecânica de raspagem e alisamento radicular. 40 dias depois tem uma reavaliação para ver se a bolsa fechou. Se a bolsa não fechou, não tratou. E pode dizer para o paciente que esse plano odontológico te oferece isso, mas é como se você tivesse um câncer que está aumentando, mas o remédio que o plano está te pagando não cura o seu câncer. Não resolve, porque não existe tratamento de 6 em 6 meses. E isso começa a tornar a situação realmente difícil. E eu vou contar uma história que você vai poder contar para o seu paciente, tá? Paciente de convênio, ele vai de 6 em 6 meses fazer raspagem. Ele tem suscetibilidade à doença periodontal. Bolsa. 80% dos pacientes têm doença periodontal leve a moderada. Leve a moderada, 80%, tá? Significa que 80% das pessoas têm bolsas de até 5 milímetros. 5 milímetros é bem fácil de tratar. 10% dos pacientes são os conhecidos como super saudáveis. 10% dos pacientes são os pacientes de doença severa. Você tem que aprender a tratar esse 80%. E não adianta dizer para o paciente que de 6 em 6 meses vai tratar, porque não trata e vai ter que fazer essa abordagem. Voltando à história, o paciente tinha doença periodontal moderada e ele fazia pelo plano, que fazia um tratamento periodontal de 6 em 6 meses, onde ele precisou fazer uma viagem de avião e alguma coisa aconteceu na altitude, ele morreu de dor durante o voo e quando ele voltou, ele falou para o dentista, pelo amor de Deus, extrai esse dente. Mas a dentista que extraiu o dente não é a dentista que fazia raspagem de 6 em 6 meses, uma outra dentista. Essa dentista extraiu o dente e mandou a foto para mim. E falou, professora, de que adianta fazer pério? Porque pério não trata, vai perder o dente igual. E começou a surgir assim a descrença da dentista em relação à periodontia e a descrença do paciente em relação à periodontia. Isso não significa que a periodontia não funciona. Isso significa que o dentista que fez a raspagem não explicou que aquilo não é tratamento definitivo, porque tratamento definitivo é sondar e não ter bolsa. Tratamento definitivo é sondar e não ter sangramento. Se o paciente volta de 6 em 6 meses e sangra, não tratou. Se sangra, é gengivite. Ah, daí prescreve uma clorexidina. A clorexidina só é paliativa, mas ela não vai tratar. Clorexidina não é tratamento para gengivite. Raspagem de 6 em 6 meses não é tratamento para periodontite. Ela é um paliativo e vai acontecer essa história desse paciente que pegou o avião, morreu de dor e acabou perdendo o dente. Olha só, paciente, você paga o convênio. E mesmo pagando o convênio, você perdeu o dente. Por quê? A doença periodontal é como se fosse um câncer invisível, indolor, que está aumentando a perda óssea, porque de 6 em 6 meses não trata. Eu estou falando uma verdade científica e não é nem nova. Eu garanto que todo mundo aprendeu isso na graduação, que tem que fazer a raspagem e depois tem que fazer uma reavaliação, que tem que fazer uma sondagem inicial e tem que fazer uma sondagem depois. Aí o que acontece? A gente se encaixa dentro das regras e segue essas regras, achando que é assim mesmo que deveria fazer, mas eu tô aqui para dizer que é possível fazer diferente. É dizer a verdade para o paciente, que não dá para fazer isso. Se o paciente quiser um tratamento de verdade, eu tenho como oferecer, mas é porque o plano não oferece. Quer não ter complicação com o plano? Explica bem explicado para o paciente. Ou descredencia, explica isso bem explicado, olho no olho do paciente, sem subterfúgios. Ele fica. E vou falar uma coisa, que a maioria dos meus dentistas periodiária que saem dos convênios falam. É assim, você começa a aplicar o método. Que método é esse, né? É um método de encantamento do paciente.
para fazer uma periodontia maravilhosa, sensacional, fora da curva. Super maravilhosa. Aumenta o preço, aumenta a recorrência, cria uma estratégia de trazer outros pacientes particulares através dos seus pacientes particulares. Quem é dentista periodiário, no primeiro módulo, eu dou essa dica. E você vai ter pacientes particulares vindo de particulares. Porque paciente particular traz outro paciente particular. Paciente de convênio traz outro paciente de convênio. Se você quer sair do convênio, não dá para continuar atendendo o convênio. Tem que almejar sair. Só que eu sei que a gente não aprende a vender na faculdade, não aprende a vender na pós-graduação. Ninguém dá aula de venda de profilaxia, aula de venda de manutenção preventiva recorrente, aula de venda de tratamento periodontal. E o paciente já está lá agendado. Se você atende a convênio, principalmente se você já está há muito tempo, é possível que fique difícil mesmo, porque falta prática. Eu ensino você a fazer isso de venda. O primeiro ponto é falar a verdade, explicar de verdade para você conseguir falar isso. Aí, a gente consegue trabalhar isso de uma forma perfeita. A Mari está comentando aqui, ó, oferecer 2 tipos de profilaxia funciona, simples pelo convênio e completa particular. Maravilhoso. Porque o paciente do convênio, ele sabe o que ele tem a passagem econômica, ele tem aquilo que resolve. E eu vou trazer uma outra dica, essa dica é da minha dentista peridiária, Kátia do Carmo. Ela falou assim, que como estratégia, ela vê aquele dentista do convênio que tem um pouco mais de entendimento. Esse entendimento a gente constrói na cabeça do paciente através da conversa. A gente conversa com o paciente, fala para ele o que é que dá para fazer de melhor, de mais interessante. E esse paciente, para esse paciente, a gente oferece um upgrade. O upgrade para o paciente é igual quando você comprou passagem econômica e você vai ganhar uma passagem executiva. Quem já voou de uma passagem executiva ganha, sonha com isso. O meu marido e meus filhos, eles estavam viajando, a gente comprou passagem em momentos separados, porque estava esperando o visto da minha filha, e eles ganharam no outro voo a passagem executiva e é inesquecível por conta de todos os mimos que eles ganharam. Então, a profilaxia apaixonante que eu ensino nos eventos do Peridiária, você vai aprender como fazer uma periodontia muito confortável, zero dor, cheio de aromas, gostos, com tempo clínico. Tempo clínico é uma coisa que muito acrescenta valor. Por quê? Você coloca tempo clínico, mas cobra por ele, tá? Então, conversa não é brinde. E aqui tem um outro equívoco da maior parte dos dentistas por achar que só aquilo que você faz na boca do paciente que vale. E a gente começa a construir na cabeça do paciente, olha que dica boa que você vai receber aqui. Olha que agora nós vamos ter um momento onde eu vou te explicar o que você tem que fazer. Olha o que tem de novo na periodontia. Os meus dentistas peridiária pegam a literatura científica e traduzem isso para a prática clínica. Eu poupo o seu tempo nas aulas, onde eu falo sobre literatura científica, e nesta literatura científica, você transporta isso para o seu paciente, e o seu paciente gosta disso. Outra coisa que acontece, eu tenho um aluno, dentista peridiária, que de tanto ter glosa do convênio, ele foi fazer um curso de auditoria de convênio, e neste curso de auditoria dos convênios, ele foi saber por que é que o convênio glosa tanto tratamento periodontal. E ele se dizia um dentista frustrado, porque eu sou periodontista que faz prótese. Porque eu trato, um dia ele perde o dente, eu coloco a prótese. Por que trata? Porque esta é a periodontia de enxugar gelo. A periodontia dos 6 em 6 meses, que não existe na literatura científica. Não existe na ciência um tratamento periodontal. Quando a pessoa tem um câncer, tira o câncer,
faz uma biópsia do bordo cirúrgico, eles fazem o exame microscópico imediato antes de fechar, para ter certeza que tirou o câncer. Para a doença periodontal, que é uma doença silenciosa, praticamente assintomática, o dentista raspa, mas aquele que é mais consciente sabe que só teve resolução de tratamento periodontal quando houve o fechamento da bolsa. O paciente não sabe, mas é o dentista sentir que não faz aquilo que deveria. Eu tenho dentistas que se descredenciaram no convênio pelo entendimento dessa verdade. A consciência dói na cabeça, ela dói no coração. Por quê? Não existe tratamento periodontal onde você faz de 6 em 6 meses. Não resolve. E essa conversa pautada na verdade faz a diferença para o paciente. Sobre oferecer um upgrade para o paciente, de oferecer uma profilaxia apaixonante. Tem o tratamento do convênio, é esse. Pronto, acabou. Tá tudo certo. Mas se você desejar algo mais, tem esse diferencial. E pode pôr PDT, e pode pôr ozônio, e pode fazer aplicação de coisas diferentes, e vai aplicar o evidenciador de placa, e vai dizer, você vai dizer todos os benefícios de uma profilaxia apaixonante diferenciada. Ela é mais detalhada, ela vai tirar tudo, ela vai durar mais. A pergunta-chave para aumentar a consciência do paciente é assim, olha bem no olho do paciente e fala, paciente, não durou mais a minha profilaxia? Durou muito mais, hein, doutora? Outra pergunta de checagem, ficou mais liso o seu dente? Ficou bem mais liso. Com só esses 2 pontos, o paciente adquiriu um parâmetro de profilaxia perfeita, que foi feita com você, profilaxia de excelência, sem dor, e o paciente começa a entender assim, uau, é diferente, é mais caro, mas ele dura mais, é de melhor qualidade, é 0 dor. Eu já fui no outro dentista, morri de lacerada, ou já tive um paciente, esse não é um paciente, é um amigo do meu marido, ele falou: "Você é dentista?" Eu fui numa dentista, eu fiquei indignado, eu morri de dor para fazer limpeza, nunca mais voltei lá, onde já se viu ter dor. A minha auxiliar, ela disse que quando usava aparelho ortodôntico, ela fazia regularmente e ela sofria por antecedência. E ela falou: "Isso porque eu sou auxiliar, mas eu sei que eu vou passar, que vai doer, que vão passar aquele jato de bicarbonato horroroso, que vai lacerar a gengiva, que ela vai morrer de dor". Ela já tinha essa sensação ruim de ir ao dentista. Pério valorizada é a pério confortável. Qual é o sonho do paciente? Não sofrer no dentista. Qual é o outro sonho do paciente? Pagar pouco pelo dentista. Você vai pagar mais para menos sessões, porque é uma profilaxia maravilhosa. Professora, R$ 400 de profilaxia não rola, mas é fazer a conta do paciente. Você paga 2 de 200, porque ela não fica naquela qualidade, porque não tem todas as características de uma profilaxia maravilhosa, sensacional e apaixonante, e ela vai durar menos. E olha outra dica que uma aluna combinou com o paciente. Essa aluna, ela atende convênio, o paciente entendeu que o convênio de 6 em 6 meses não resolvia a situação dele. Aí o paciente fala assim: "Então eu vou fechar outro convênio, porque daí eu faço um retorno num convênio, outro no outro convênio". Aí, então paciente, vamos fechar a conta. Quanto você paga por ano por esse convênio? Pago tanto. Quanto você pagaria pelo outro convênio? Pagaria tanto. Aí, dentro de uma proposta de odontologia preventiva, que é o que eu ensino no Periodiária, você falar para o paciente que ele não vai ter cárie. Professora, será que a gente consegue prometer que não vai ter cárie? Consegue, se você tiver tempo clínico para orientar a dieta, se você tiver conhecimento para orientar a etiopatogenia, se você tiver tempo para conscientizar o paciente, ele não vai ter cárie, porque a gente vai estar contornando os fatores de risco.
Ele vai ter cárie quando a gente só fica assim: "Vem, faz um jatinho e ultrassom", mas não mudou a higiene, não mudou a consciência do paciente, não mudou nada. Não faz a diferença, e não muda. Aí, por que não mudou? Continua tudo igual. E por conta disso, né, não fez a diferença na vida do paciente. E essa dentista fez a conta para o paciente: "Paciente, você já está vindo aqui há um tempo. Você entendeu que vindo no meu consultório, você vai ter menos cárie, você se você faz pelo convênio, você tem direito a outra categoria de profilaxia, você não tem risco a nenhuma outra doença, você não tem outro tipo de doença. A gente está trabalhando preventivamente e que vale mais a pena você retornar no particular menos vezes, numa perio-valorizada, do que você pagar um plano onde boa parte fica nos gestores e acaba ficando difícil para você. E acaba não tendo esse tratamento de qualidade. Em outras palavras, vale mais a pena para o paciente pagar mais para menos profilaxias apaixonantes do que ele pagar caro por um convênio para a eventualidade dele ter um problema. Mas numa odontologia preventiva de verdade, a gente consegue contornar isso. Eu quero saber se isso fez sentido para você. Me manda um direct, manda o seu caso clínico, eu ensino uma perio valorizada.